Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Aqui no Profissional Cast eu trago profissionais com extremo sucesso, com uma bagagem incrível e posições executivas para que eles possam compartilhar experiências, estratégias, vivências para que você possa aprender e aplicar para conseguir o teu crescimento profissional através de uma gestão de carreira mais estratégica. Eu sou Rodrigo Barbosa e hoje eu trouxe uma convidada super especial, Suzana Freitas, que já passou por algumas grandes empresas, já trabalhou no RH da Globo, da Netflix, hoje está numa posição de C-Level, Zerezes. E a gente teve um super rapport numa conversa que a gente teve antes. Eu costumo fazer com que o meu time faça uma curadoria das pessoas para a gente trazer para cá. E quando eu vi a tua bagagem profissional, implantação ali de programa de liderança, chegada na Netflix aqui e você conseguir montar uma operação, e nesse mercado novo que você está, ou seja, você passou cuidando de pessoas e de RH em diferentes segmentos, em diferentes momentos. Eu imagino que a nossa troca aqui vai ser super rica. Com certeza. Obrigada a você pelo convite. Fico feliz que eu tenha toda essa bagagem aí que vocês disseram que eu tenho, mas vamos lá. Um ponto foi crucial na nossa conversa, e eu imagino que isso pode nortear um pouco da base do nosso papo aqui, foi quem é responsável pelo investimento e desenvolvimento profissional? O profissional ou as empresas? Eu lembro que a gente conversou pra caramba antes, mas isso ficou na minha cabeça e falou, poxa, como funcionava antes é a mesma coisa de hoje? Será que o profissional tem sido aquilo que as empresas precisam? Então, a primeira coisa que eu queria trazer pra gente debater aqui é quem é o responsável pelo desenvolvimento ali de habilidades, competências, para ser a solução para o negócio? Eu acho que mais até do que habilidades e competências, assim, eu acho que há algum tempo já em RH a gente fala sobre, né, o profissional ser o protagonista da sua carreira e etc. Mas eu não sei quem veio antes ou depois dessa história, mas lá nas Zerezes até a gente fala muito sobre a diferença de trilha de carreira e plano de carreira. E na minha leitura, assim, o papel das empresas nesse processo é deixar muito claro qual é a trilha de carreira que existe naquela organização. E o que eu estou querendo dizer com isso? Quais são os cargos disponíveis, quais são os critérios para você se movimentar, como é que você sai do ponto A para o ponto B e assim sucessivamente, né? Dentro daquele contexto organizacional, dentro daquela instituição. Agora, existe uma outra história, que é qual é o meu plano de carreira como profissional, como indivíduo, como pessoa, enfim. Assim como a gente tem planos pessoais na vida, a gente também tem os nossos planos profissionais que podem ou não se casar com essa organização. Né? Hoje eu tô na Zerezes, estou há 2 anos, estou super feliz, construindo uma jornada profissional e pessoal, que para mim é super relevante, isso faz parte do meu planejamento de carreira. Mas pode chegar em algum momento e eu olhar assim, putz, eu quero uma outra coisa e não existe essa possibilidade dentro das Zerezes. Eu sempre brinco com esse exemplo de que, vamos supor que eu queira ser CEO e zero tem essa vontade. Mas existe essa cadeira disponível hoje dentro das Zerezes? Não, não tem. Existe uma pessoa que hoje está lá há quase 10 anos, 8 anos, né, fazendo um trabalho incrível, muito melhor do que se eu tivesse a competência de fazer. O Rodrigo faz isso muito bem feito. Mas se essa fosse a minha vontade, se esse fosse meu plano de carreira, eu não tenho essa posição disponível na organização nesse momento. Então, eu acho que um primeiro ponto assim, que a gente precisa desmistificar nessa questão de responsabilidade das empresas e dos profissionais assim, até onde vai a responsabilidade de uma instituição, até onde vai a nossa responsabilidade, né? E essa frase que eu usei no início, né, da gente ser protagonista de carreira, eu acho super clichê, RH fala disso pra caramba, mas o que eu leio, assim, e o que eu entendo, né, dessa expressão, acho que é mais ou menos por aí, né? Deixar a organização fazer o papel dela e deixar os profissionais fazerem os seus papéis, né? Como desenhar o que eles querem, aonde que eles querem evoluir, como eles querem crescer, né? Perfeito. A mensagem que eu tenho trazido de maneira muito forte é profissional SA. A gente não olha a nossa carreira como negócio. A gente costuma analisar a nossa carreira como algo que as empresas oportunizam espaços de crescimento. Onde, na verdade, é uma relação profissional ali. Perfeito. E é uma relação que, se a gente for olhar do ponto de vista jurídico, é CNPJ com CPF, mas se a gente for analisar de ponto de vista prático, é CNPJ com CNPJ. Perfeito. Tem uma prestação de serviço ali que eu me dedico em detrimento de
remuneração, enfim. Um tempo de dedicação, você dedica X horas do seu dia em troca de uma remuneração, né? Exato, ou seja, é uma relação profissional. E eu costumo falar que a gente precisa analisar a nossa carreira como negócio e se transformar em profissional SA. Ou seja, o papel do desenvolvimento é meu. Então, muitas vezes eu cobro a empresa falando o seguinte, poxa, eu quero ser promovido. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é, se você estivesse na cadeira hoje, você estava preparado? Você ia resolver? Ia ser a solução para a posição? Já tem as habilidades? Porque a empresa, eu costumo falar que existem 2 tipos de promoção, vamos colocar assim, pré-paga e pós-paga. Vê se faz sentido. A promoção pré-paga é igual a telefonia. Se eu quero ter um telefone, eu chego ali no operador e falo o seguinte, eu quero um plano controle. Eu pago e uso. Acabou, eu tenho que pagar de novo para utilizar. E pós-pago. A grande maioria dos profissionais quer o pós-pago, quer receber a promoção para conseguir se preparar para a posição. Onde, na verdade, o processo seletivo é diário e todo dia tu tá tendo a oportunidade de fazer a tua promoção pré-paga. Uhum. Só que, infelizmente, poucos profissionais têm essa consciência e foi por isso que eu abri mão da minha carreira para fazer a diferença na carreira deles. Então, isso é basicamente o que eu faço. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e a gente conversou sobre isso, foi quando eu olhei tua trajetória profissional, eu vi na tua experiência lá da Globo, a primeira, se não me engano, a primeira passagem que você teve por lá, que falou ali sobre o programa de desenvolvimento e liderança. Como era o teu olhar de RH para olhar para os potenciais líderes e desenvolver isso? Como é que tu enxergava isso? O que é que tu avaliava? Quando você foi desenhar, o que é que era a liderança ideal para a companhia? Legal. É assim, eu cheguei no meio desse projeto, né? E esse projeto ele é um projeto muito grande dentro da área de produção da Globo, em um momento, em um contexto, né, que eu acho que é super importante a gente contextualizar na linha do tempo onde estava a Globo nesse momento, né? Em 2007, a gente não estava falando de streaming, né, do jeito que a gente estava falando, a concorrência era diferente do que a gente estava falando. Era outro contexto, né? Ali a rede social entrou para competir com as grandes mídias por publicidade, né? Por espaço publicitário. E hoje a gente está falando de concorrência de produção, de qualidade de produção, do tipo de produto mesmo que a empresa faz. Mas naquele momento tinha eu acho que o grande objetivo desse programa era selecionar pessoas que exerciam uma liderança, mesmo que ela não fosse uma liderança direta sobre pessoas. Então, poderiam ser líderes de pessoas, poderiam ser líderes de projetos, ou um terceiro subgrupo que eles falavam sobre influenciadores, pessoas que exerciam alguma certa influência no seu redor. E a ideia era potencializar essas pessoas para que elas pudessem tirar projetos da gaveta, fazer coisas que melhorassem o ambiente de trabalho delas ou tivessem ganhos, melhorias e etc. E eram 4 módulos, era um projeto de 600 e poucas pessoas. E foi um projeto que eu peguei no meio e saí antes do final, mas depois eu acompanhei assim, o término e ele não foi um projeto bem sucedido. E na minha leitura, e aí zero uma leitura da organização, assim, a minha leitura era que a empresa não estava preparada para a potência que aquelas lideranças estavam trazendo para eles, né? A quantidade de informação e de processos de melhoria que a organização precisava, que eles viam, mas que a organização ainda não estava pronta para receber. Então, vou te dar um exemplo prático, né? Algumas das pessoas que eu acompanhava nesses projetos montavam, né? O meu trabalho era ajudar a estruturar esses projetos e apresentar esses projetos. E por muitas vezes, os líderes desses líderes falavam assim, não, mas por que você vai mexer aí nessa estrutura do microfone? Mas já tá funcionando assim. Mas essas câmeras que estão aqui, elas funcionam, dão bem. Mas por que você quer trazer um negócio novo? Mas, se você for pensar, caraca, a organização gastou uma grana. Falou para essas pessoas assim, cara, vem aqui que você vai fazer a diferença. Traz aqui o teu projeto, a tua ideia. Esse vai ser o teu espaço para isso, Esse é o teu espaço. Eu tô te dando aqui, uma carta branca. Mas, na verdade, não tinha esse desejo genuíno, real. Então, uma das grandes coisas que eu vejo, assim, de dissonância, assim, nesse processo é que ele deveria ter começado pelas lideranças de cima e não pelas lideranças de baixo. Conscientiza de cima, abre o espaço, abre cabeça. Abre cabeça, não adianta, assim... Por maior que seja o volume de baixo para cima, é uma pirâmide, né? Você tem mais pessoas na base da tua pirâmide. Por mais pressão que essas pessoas façam,
institucionalmente isso não funciona assim. A mudança ela tem que vir de cima para baixo. Então, eu acho que esse foi um dos grandes... uma das grandes causas de insucesso, assim, desse programa, assim. Porque era uma coisa que, assim, putz, vem aqui, Rodrigo, me fala aí, me dá um feedback sobre o meu podcast hoje, me fala. Mas, na verdade, eu não tô muito afim de ouvir o que você tá querendo dizer, sabe? Na verdade, eu não tô muito aberta. Sim, eu quero só que você me diga as coisas boas, mas não vem aqui apontar dedo pra mim, porque eu não tô aberta pra isso. Então, enfim, eu acho que é um pouco por aí, sabe? Mas é um baita aprendizado a nível de RH. Tem uma galera de RH que escuta o podcast também, né? E eu imagino que esse aprendizado que você trouxe não serve só para RH, mas serve para todo mundo que tem inovação, tem a mentalidade de projetos e como conseguir ir envolvendo os decisores. Eu costumo falar que existem 2 tipos de pessoas no meu trabalho que eu tenho que mapear e fazer o efeito sanfona. O que é efeito sanfona? Pega uma sanfona, às vezes eu tô longe, às vezes eu tô perto. Às vezes eu tô longe, às vezes eu tô perto. Essa diplomacia no ambiente de trabalho é necessária. Uhum. E eu tenho que mapear quem são os embaixadores, ou seja, quem tem a caneta na mão para validar e assinar. E quem são os influenciadores que eu concordo que é tipo assim, quem influencia na decisão? Quem levanta a mão para dar opinião? Quem nos bastidores faz o tabuleiro mexer para isso? Então, é um baita aprendizado você falar isso. Poxa, super projeto, super momento, líderes com baita potencial. Um super investimento financeiro, mas bateu na cultura. E aí a gente teve essa conversa, né, sobre cultura um pouco antes, né? Eu acho que era um processo de mudança que a organização, sem dúvida nenhuma, precisava naquele momento. Talvez para não chegar onde, né, chegou anos depois ou agora, né? O tipo de dificuldade, né, que a Globo tem passado. Mas eu acho que no final do dia a gente está falando sobre cultura, né? Esse efeito sanfona que você falou, né? Se eu sou mais, né? Se eu fico mais próximo, se eu fico mais distante, eu tenho que mapear quem são as pessoas que influenciam, quem é o tomador de decisão, quem assina, quem não assina. Essas dinâmicas organizacionais, elas acontecem de forma diferente de empresa para empresa. Total. Né, esse contexto Globo que a gente estava discutindo aqui, dentro da Netflix era um outro contexto, com um outro nível de abertura. Algumas coisas eram melhores, outras coisas eram piores. Mas aí, né, esbarrando um pouco na minha área de expertise, né, eu acho que é sobre como a gente domina e entende o que se espera, né, do comportamento das pessoas e, né, a soma dos comportamentos e a forma como, né, cada um age e o que é recompensado ou não dentro da organização se transforma em cultura, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a gente não olhar para essas dinâmicas das relações, e aí, o RH, né, recursos humanos, eu gosto mais de relações humanas do que qualquer outra coisa, mas é uma grande experiência, assim, como é que essas relações humanas, elas se interconectam, né? E eu imagino que você conseguiu levar esse aprendizado, principalmente quando você depois vai para Netflix. De uma outra forma, é outro momento de companhia. Total. Mas eu imagino que você, poxa, montagem, expansão, chegada, nível nacional, uma empresa global nesse sentido. Como é que foi essa tua experiência? Cara, eu digo que a Netflix me ensinou muito mais do que eu, assim, como profissional de RH e como ser humano, assim, do que, sei lá, talvez eu tenha conseguido aportar de conhecimento, sabe? Eu entrei com um desafio muito específico, né, de ajudar a montar o time de produção no Brasil. Eu entrei nessa área de recrutamento e depois migrei para uma outra área, quando esse time já estava formado. Eu fui trabalhar com cultura, mas para dentro das produtoras nacionais. Mas a experiência que eu tive de Netflix, ela me ensinou muito, assim. É como se eu tivesse tido a experiência de olhar para as relações humanas de uma forma completamente diferente do que eu já tinha experienciado até então. Como assim? Né? É difícil de explicar? Não é. Pior que não é, assim, é muito engraçado, porque tem muita gente que, na época que eu tava na Netflix, e até hoje, assim, as pessoas me procuram e falam assim, pô, mas vamos conversar sobre o documento de cultura, vamos conversar sobre o livro? Pô, é isso mesmo, é assim que funciona. E tem curiosidade de entender como é que isso funciona na prática. E aí vou tentar tangibilizar algumas coisas, assim, né? Uma das coisas que eu acho que são muito centrais, assim, na cultura da Netflix é você tratar as pessoas como adultos. Isso parece... Putz, mas é muito óbvio, né? Mas, na verdade, pensa numa startup, né? Uma empresa que está começando, tem muita liberdade, tem muita autonomia, e aí a coisa vai crescendo.
vai se tornando mais complexa, aí você começa a colocar as políticas, os processos, e você vai tirando a liberdade das pessoas e cerceando e falando assim, ó, você ia antes até lá, na verdade, vem só até aqui, porque eu preciso ter um controle. Não, vem até aqui. E, né, uma das coisas, né, da cultura da Netflix, eles falavam muito do contexto sem controle, né, que era o context not control. Então, assim, você dá muito contexto para as pessoas para que elas consigam tomar a melhor decisão. Por que isso? Porque você trata as pessoas como adultos, porque você não está lidando com crianças, você está lidando com profissionais que são altamente capazes. Né, a ideia da Netflix era contratar as melhores pessoas, os melhores talentos. Profissionais sênios ali. Profissionais sênios. Autogerenciáveis. Em que o que você precisa para você tomar a decisão sobre a tua empresa? Você precisa de contexto, você precisa de contexto econômico, você precisa de contexto dos teus concorrentes, para que você consiga tomar as suas decisões. Então, cada um dentro dos seus escopos, putz, eu consigo tomar essa decisão. Tem autonomia para isso. E aí vem uma outra frase logo depois, né, da cultura, que é o freedom and responsibility. Você tem liberdade, mas também tem responsabilidade, Sim. né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, assim, você tem autonomia para tomar essa decisão, você precisa buscar contexto para tomar a melhor decisão, então vai lá e toma, mas também existe uma responsabilidade. E para que isso funcione, você precisa partir do princípio que as pessoas são adultas. Mas isso depende da senioridade do time também, não sem depende? dúvida. Não é uma coisa que se aplica a todo tipo de organização em qualquer contexto, né? É legal a gente trazer esse ponto também, porque quando você falou isso, eu disse, o time tem que ser sênior. Sem dúvida. Porque se não for sênior, vai ter desafio e vai bater cabeça. Sem dúvida. Eu tô no varejo agora, trabalhando com, né, o público de loja, que é um público extremamente jovem, às vezes na sua primeira oportunidade de trabalho, e não atingiu ainda um lugar de maturidade profissional para que eu... Tem esse espaço, né? Para que eu dê todas as decisões. Não tem vivência profissional ainda, né? Assim como o meu filho, tem 4 anos, ele não consegue tomar as decisões dele sozinho ainda, né? Ele também está num estágio de maturidade dentro do contextozinho dele, etc. Assim como os profissionais em início de carreira. Então, sem dúvida, isso funciona em grandes contextos. E aí, só pra gente fechar esse assunto da cultura da Netflix, porque tem a Pat McCord, que é a pessoa que construiu o conceito cultura Netflix com o Reed, né, que é um dos fundadores, que é o principal fundador da Netflix. Ela é uma pessoa super disruptiva de RH, assim, eu adoro acompanhar as falas dela, os podcasts e tudo que ela constrói, porque de fato, explode a minha cabeça, assim, de coisas interessantes e conceitos que ela traz. E ela fala muito sobre essa questão da autonomia e da responsabilidade, né? Que antes né, eu tive essa primeira passagem na Globo, depois eu fui para a Ericsson, depois eu voltei para a Globo. E na Ericsson, como uma empresa global, muito grande, se falava muito sobre autonomia. Não, a gente precisa gerar autonomia para as pessoas, autonomia. E ela era muito cirúrgica quando falava disso, né? Ela falava assim, pô, mas peraí, assim, quem tirou a autonomia... Foram vocês mesmos, assim, tipo, você, organização, tirou a autonomia do teu funcionário. Ele foi contratado pela experiência que ele tem, você foi criando tantas barreiras e tantas políticas e processos que foi tirando a autonomia e dizendo que ele não tem capacidade de tomar boas decisões, que ele não... que ele não pode ter a liberdade porque ele não vai arcar com a responsabilidade disso. E no livro da Netflix, ele dá um exemplo que é muito... Mas peraí, o livro é um livro de cultura interno? É um livro de cultura interna. Esse livro que tu tá me falando é um livro de cultura interno? Chama No Rules Rule. Feito pelo Reed. E quem entra na companhia... O livro foi feito pro mercado. Tá. Quem entra ou quem está de fora hoje na companhia acessa o manual de cultura da Netflix, que está aberto, né, no site. Mas esse livro é muito interessante, assim. Ele fala sobre... Ele ajuda as empresas a entenderem como é que foi esse processo de construção deste tipo de cultura. Tá. Ele dá um passo a passozinho, né? Fala sobre... como é que eles conseguiram chegar em um lugar onde você não tem política de férias. Né? Você tira quantas férias você quiser no ano e funciona, e dá certo. Pô, como é que isso dá certo? Como é que isso funciona? E aí ele faz essa retrospectiva de onde veio
Até chegar a isso. Até chegar aí. Como é que você não tem uma política de viagens, por exemplo? Qualquer um pode marcar o tipo de voo que quiser, em que classe quiser, o hotel que quiser, não tem diária de Mais uma viagem. dúvida, é assim mesmo? É assim mesmo. É assim mesmo. E funciona. E funciona. E tem uma coisa muito legal nisso, que é assim... Como é que as organizações trabalham, né? Você deixa essa liberdade. E aí vem alguém e fura, né? Alguém falha nisso, né? Não, para, vai até aqui. Alguém vai lá e burla o processo, né? Exagera. Exato. Aí alguém vai e gasta mais do que deveria, alguém vai lá e tira mais férias do que poder. Vão ter essas pessoas. Só que a diferença está em o que você faz com isso. E aí a solução não é, então vou restringir a política. A solução é, tira esse cara de dentro do sistema. Esse cara é que tá errado, não é o sistema que tá errado. Então eu vou lá e, Fora da cultura, fora do negócio. Fora da cultura, fora do negócio. Se você não consegue, né, não é uma coisa que é para todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir conviver dentro desse tipo de ambiente de cultura. Então, eu vi vários profissionais sendo desligados por desvio de conduta, né? Por não conseguir lidar com, né, esse excesso de liberdade. E você não muda a política por causa disso. Você vai lá e extrai esse sujeito de dentro desse sistema e ele continua operando dentro das suas regras, né? Mas, enfim, acho que a Netflix, falei aqui um pouco, mas acho que a Netflix me ensinou muito mais sobre relações humanas e cultura do que eu aportei neles, né? Óbvio, tive meu impacto lá, não tenho dúvida disso, mas aprendi muito também nesses 4 anos de Netflix. Né? Tá, mas eu fiquei com a dúvida. Diga. Quando a gente vai fazendo esse movimento, você chega na Netflix, você me fala, profissionais sêniors. Uhum. E aí, a tua primeira fase ali é de atrair esses profissionais. Ou seja, fazer as contratações. Era de montar o time. Atração, assim, Netflix não tem problema de atração, né? Todo mundo quer trabalhar na Netflix. Tá, mas quando chegavam, era realmente no nível sênior? Qual foi o desafio de encontrar os profissionais certos? Como é que vocês faziam? Como é que esses profissionais se apresentavam? Eu te pergunto isso pelo seguinte. 90% do meu público são profissionais sêniors. Uhum. São profissionais 30, 35 mais, que já tiveram uma carreira ali consolidada e eles estão querendo ir para uma fase ainda mais alta. E eu percebo que muitos profissionais sêniors, mesmo tendo uma bagagem profissional incrível, eu costumo falar o seguinte, imagina numa loja de um Rolex, a gente está desfilando no shopping, a gente fala de um Rolex. E esse Rolex é o profissional dentro do mundo corporativo. A diferença é que quando eu estou ali, por exemplo, no Cidade Jardim, e eu olho para a loja do Rolex, o que é que eu vejo? Os relógios ali na vitrine. A grande parte dos profissionais não estão com os relógios na vitrine, mesmo sendo Rolex. Ou seja, o LinkedIn não está bem posicionado. Uhum. O currículo não está bem estruturado, proporcionalmente à qualidade profissional que eles são. Aí eu te pergunto, como foi esse teu desafio? Eu acho que o meu desafio de construção de time na Netflix era menos sobre encontrar o Rolex certo. Porque independente de eu estar na vitrine, dele estar na vitrine ou ele estar no fundo da loja, eu ia encontrar esse profissional em algum lugar. O problema é se ele cabia no meu pulso. O problema é se esse profissional, ele era o profissional que iria ter fit com a cultura. Encaixe perfeito. Que era o encaixe perfeito. E isso é o que eu acho que é o grande desafio de qualquer organização. É um Rolex com várias funcionalidades, é um Rolex, né? Putz. Não precisa explicar mais nada. Não precisa explicar. Sim, se você é um Rolex, maravilha. Mas assim, você é um encaixe perfeito pro meu pulso. Eu acho que essa é a grande dificuldade das organizações de como é que eu faço isso, como é que eu tenho certeza se esse é o melhor encaixe. Porque, né, se a gente for olhar para custo de seleção, tempo de onboarding, tudo é grana no final do dia, né? Custa tempo selecionar pessoas. Se eu contrato alguém errado e durante um tempo essa pessoa não dá certo, é um tempo que eu tô deixando de, né? Eu costumo falar que é uma gestação, a contratação. Total. Eu falo gestação é do tempo mesmo. O Sim. tempo de pesquisa, de condução de processo, de onboarding, de adaptação e de validação, se eu acertei ou não. Perfeito. Dá mais ou menos esse time. Perfeito. É isso, né? Então, assim, voltando para a história do Rolex, na Netflix eu estava menos preocupada com se ele estava na vitrine, se ele não estava na vitrine, se ele estava bem descrito, se ele, né? Ok, tá na vitrine, mas tem todas as informações ali, etc. Isso eu estava menos preocupada. Era uma questão de esses profissionais, eles vão se encaixar nesse tipo de cultura?
será que eles vão se adaptar? E por muitas vezes a gente encontrou o profissional tecnicamente perfeito, mas olhava para o aspecto de cultura e falava, putz, não acho que o Rodrigo vai encaixar. Então... Uma dúvida. E aí vou no detalhinho, tá? Fica à vontade. Aqui é o seguinte, abri uma vaga. Enxurrada de candidatos. Uhum. Primeiro filtro, como é que fazia? Eram três assim, na Netflix, três critérios, basicamente. Né? O Rodrigo tem todas as competências para executar essa função de analista contábil. Enfim, você entende disso. Você fala o segundo idioma, que no nosso caso era inglês, enfim. Pré-requisito. Pré-requisito. Infelizmente, na Netflix a gente não tinha como abrir mão disso. E fit cultural. E todas essas três pontos eu avaliava numa primeira conversa de 30 minutinhos ali. Com 2, 3 perguntas, Já sabe. a gente já consegue entender se vai ter adesão com a cultura ou não vai ter. Mas é isso, né? Eram profissionais de recrutamento, não só eu, mas profissionais de recrutamento extremamente sêniores, né? Que, putz, já viveram... Time muito maduro, muito experiente, Muito maduro, safo. muito experiente, que, putz, já entendi ali se vai rolar, se não vai rolar. Qual é o... Onde vai, onde não vai, né? Tá. E aí uma dúvida. Na formação das equipes, o papel dos gestores em relação à montagem ali de um time perfeito, trazendo... E aí eu vou fazer uma analogia com o futebol. Zagueiro, meio campo, atacante. Tinha essa montagem ou era uma montagem cultural e técnica? Ou tinha essa... Por que eu te pergunto isso? Quando eu vou fazer uma contratação, a primeira coisa que eu costumo avaliar, eu olho primeiro pro meu time. Então, eu olho pro meu time e a coisa que eu gosto mais de avaliar primeiro é o perfil comportamental. Se tá no meu time, já tem fit com a cultura. Vamos entender assim? Sim. Se tá no meu time, entrou, é porque a cultura tá alinhada. Perfeito. Então, eu olho pro meu time e falo, qual o perfil comportamental que eu tenho no meu time? Porque quando eu vou só pelo aspecto mais técnico, eu já tive essa experiência. Mas aí esse é o ponto. É uma combinação dos fatores, né? Total. Não precisa ser Só um ou o outro. Tem que ser os é um ambos. e outro, né? Tá. É um e outro. Os gestores impactavam nisso junto com vocês também? Sem dúvida. Na verdade, se eu for pensar, sem ter a minha cadeira de recrutadora, o meu papel é te ajudar a fazer a melhor escolha. Uhum. Não é selecionar por você. Sim. É fazer as perguntas para você. Rodrigo, você já percebeu que, putz, tem muito homem no seu time, ou tem muita mulher no seu time, ou o teu time é todo mais com perfil X ou Y, ou tô dando exemplos bem superficiais Provocativo aqui, mas... no diálogo ali. Exatamente. Mas tinha uma coisa no processo de seleção da Netflix que era interessante e que eu gosto muito, que cada gestor de vaga, ele era desafiado a buscar outras opiniões para além da dele. E isso não só em processos seletivos, mas em tudo que a gente fazia, né? Tinha um termo específico na cultura da Netflix que a gente usava, que era Farming for Dissent. Que era basicamente, putz, eu tô num processo de criação de uma caneca. Pô, eu desenhei essa caneca aqui, mas, pô, deixa eu chamar um grupo de pessoas aqui que vão bater em cima da minha ideia e vão, criticar, né? Pra minha caneca ficar melhor, né? Isso era uma forma que a gente usava cultural em vários processos. Muito legal isso. E que também era usada em processos seletivos. Então, eu fiz a entrevista, você fez a entrevista, a gente tem aqui uma opinião sobre. Beleza, mas depois tinham mais 2 etapas que eram rodadas de entrevista. Então, você, como gestor, olhava e falava assim, putz, o que eu preciso aqui? Uma pessoa de pós-produção. Eu preciso que ele entenda muito de pós-produção, preciso que ele entenda de gestão de projetos, e eu preciso, né, eu quero explorar um pouco mais alguns aspectos de cultura que eu não explorei na primeira entrevista. Então, vem cá, fulaninho A, B e C, você faz a entrevista focado em pós-produção, você em gestão de projetos e você em cultura, e eu gostaria que vocês explorassem esses pontos. Beleza, acabamos essa primeira rodada de entrevistas, todo mundo dá o feedback para você, Rodrigo, que é o gestor da vaga, e você olhava e falava assim, pô, legal, entendi essa opinião aqui, se ficasse confuso, você voltava lá, pô, mas e isso, não. Ok, isso te gerava informações para você tomar a sua melhor decisão. Acessível. Acabou essa primeira rodada, você ia para uma segunda semelhante a essa. Quais são os aspectos que você ainda não explorou, que tem pessoas no time que te ajudariam com informações suficientes para você tomar a sua decisão? Porque no final do dia,
você tem a liberdade para tomar a sua decisão. Arque também com as responsabilidades, né? E você tem autonomia para tomar essa decisão. E no final do dia, a decisão é sua, não é minha como recrutadora. O meu trabalho é conseguir te ajudar a tomar a melhor decisão, fazer as perguntas certas. Você está incluindo tais e tais e tais pessoas para entrevista, mas por que não fulano? Né? Porque eu acho que esse aspecto aqui você não levou em consideração ainda, enfim. E no final você tem ali uma gama de informações à tua disposição, o contexto suficiente para você tomar a sua decisão e a decisão é sua. Se eu tenho uma opinião que diverge da sua, a decisão é sua. É o seu time que está sendo formado, né? Então, enfim, acho que é um pouco por aí. Pra gente fechar esse ponto aqui de recrutamento, o que é que mais fazia os profissionais se destacarem quando você estava fazendo a entrevista? E eu tô falando de profissionais sêniors, né? Eu tô com uma coisa muito clichê na cabeça, Não, assim, vai, mas... bota pra fora. É porque às vezes o óbvio precisa ser óbvio e dito. Eu vou voltar no teu exemplo do Rolex, porque eu acho que, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas com a parte técnica. Se eu fiz um MBA, se eu tenho todas as... né, tecnicamente, se eu fiz aquela certificação, se eu não fiz aquela certificação, né, se está tudo exposto no meu LinkedIn, etc. E eu concordo, né, que isso é importante, mas essa é uma das condições que te faz ou não estar apto para estar em qualquer lugar. Existe uma outra condição, que é uma condição comportamental, que é onde a gente investe muito pouca energia. Que é onde a gente não tem uma faculdade sobre. É onde a gente, entre fazer um MBA em gestão de negócios e fazer um curso de autoconhecimento, e eu vou fazer um MBA em gestão de negócios porque ele fica mais bonito no meu currículo, né? Ele fica mais bonito no meu LinkedIn. Mas eu acho que a grande dificuldade das empresas hoje está na conjunção dos dois fatores. A parte técnica, ela é importante, ela é fundamental, principalmente quando a gente está falando de pessoas sêniores. Sim. Mas essa outra parte, eu acho que ela vem muito negligenciada, a gente olha muito pouco para ela. E ela era na Netflix, por exemplo, em vários outros lugares que eu passei, às vezes a principal razão que fazia com que a gente não avançasse com um candidato, por mais competente tecnicamente que ele fosse, em algum critério, né? Eu super concordo. Tanto que eu acredito o seguinte: se a gente tá aqui profissional sênior com profissional sênior, experiência vai ser muito parecida. Conhecimento técnico tende a ser parecido. Sim. Algum pode ter um nível Fez a mais, um curso um nível a mais menos. ou a menos do que o outro. Beleza. Mas diploma, cada vez mais impacta menos. Sim. Porque o que impacta mesmo é te dar o problema e tu resolver. É Exato. isso que impacta. E profissionais sêniors, ainda mais. Então, tanto que eu falo que a habilidade do futuro é a inteligência social. Que é como, primeiro, você se conhece. Uhum. Porque quem é o produto no mundo corporativo? Sou eu. Na Você S.A., né? Sou eu. Então, se eu tenho um alto nível de conhecimento, se eu tenho um alto nível de confiança, se eu sei como eu pego a minha comunicação e potencializo o meu posicionamento, é isso que vai diferenciar. E se eu sei também quais são as minhas dificuldades, quais são Total. os meus gatilhos, aonde eu tenho menos potencial, né? Tanto tecnicamente quanto comportamentalmente, né? Putz, eu tenho dificuldade em ser assertiva na comunicação, assim. Eu tô investindo energia em me desenvolver para ser melhor, né? Eu sei que, caramba, eu preciso te dar um feedback, Rodrigo. Preciso te dar um feedback muito difícil e eu sou ruim fazendo isso. Só saber que eu já sou ruim já é um bom Já caminho. é muito bom. Já é muito bom. Porque, assim, esse é o primeiro passo, né? Eu preciso ter consciência que eu sou ruim fazendo alguma coisa. E esse é o lugar da dor que às vezes as pessoas têm, né? Que você vem apontar um dedo, a gente tava brincando disso no início, né? Você vem apontar um dedo aqui pra mim, tipo, pô, me dá um feedback aí, Rodrigo, como é que foi? Pô, Sônia, acho que você foi muito bem nisso aqui, mas, putz, isso aqui eu acho que você foi ruim. Mas tô afim de ouvir mesmo o que você tá falando. Pô, legal, cara, eu nunca pensei nisso. Eu realizar que eu sou ruim nisso, cara, é o primeiro passo, assim. Porque se eu não tiver consciência que eu sou ruim em alguma coisa, eu não tenho nem oportunidade de melhorar, porque eu acho que eu sou bom, né? Como é que eu vou melhorar? Então, eu acho que, assim, saber as coisas que a gente faz bem é muito bom, mas saber onde eu sou ruim também, sabe? Investir nesse lugar de comportamental. E a gente chegou a conversar sobre isso no nosso primeiro papo, e eu me lembro sempre desse exemplo, que é minha primeira chefe, assim, na vida, eu era estagiária, e ela falava isso sobre essa diferença do técnico e do comportamental, né? Que, sei lá, né? Um psicólogo fica 5 anos para se formar, um engenheiro 6 anos para se formar, um médico fica tantos anos, aí faz residência, faz isso, faz aquilo, mas
caraca, chegou num momento em que a gente precisa, tá bom, assumir uma posição de liderança. Sou o líder. Eu não me formei para isso, assim, eu não tive uma trajetória. Eu caí aqui nessa cadeira, sentei aqui, sem nem dar um feedback, não sei lidar com conflito, não sei, assim, ninguém olha para esses outros lugares, né? E essa é mais uma das coisas que os profissionais esperam que as organizações os preparem para estar pronto para quando esse momento chegar. Algumas organizações vão investir nisso. Vão mesmo, porque provavelmente vão investir se tiver um interesse genuíno da organização. Na verdade, é porque elas precisam de verdade daquilo dali. Sem dúvida. Se a organização vai investir é porque precisa. Sem dúvida. E que muitas vezes é o profissional que já deveria estar pronto para ser essa solução, né? Perfeito. Mas, infelizmente, a gente ainda está nessa fase de transição e de consciência. Tá. Então, desse primeiro ciclo, para mim, ficou perfeito. Aí você vai para a próxima fase. Ok, trouxe profissionais sêniors, montamos um super time. E agora? Que foi a fase que você passou lá no Netflix. Você mudou de área ali, né? Mudei de área. E eu acho que minha função passou, né? Aí eu acho que é uma coisa muito específica da minha carreira. Ela passou a ser menos sobre cuidar dessas pessoas dentro de casa e como era a relação da Netflix com o mercado externo, né? Porque, enfim, a Netflix tem essa particularidade de... Ela não tem as suas produções próprias, né? Diferente da Globo, que produz tudo dentro de casa, tem o seu próprio estúdio, tem a sua própria equipe, né? Toda a produção interna. Eu tinha que tentar trazer uma parte da cultura da Netflix para dentro das produtoras que eram parceiras. Então, como é que eu torno esse ambiente saudável, respeitoso e etc. E era, um outro rolê, um outro desafio. Uma outra coisa completamente diferente do que foi, né, meus primeiros momentos ali na Netflix. E teus principais aprendizados fazendo isso? Porque tu tornou embaixadora da cultura, uma vendedora da cultura, para fazer ali o mais parecido com o que seria o mundo ideal. Cara, eu acho que eu posso até unir esse aprendizado de dificuldades, né, com um pouco do que eu comentei no projeto de novas lideranças lá da Globo no início, né? Existem várias forças que dominam algum processo de mudança, né? Ali na Globo a gente estava falando de um processo de mudança que estava vindo de baixo para cima. E a gente esbarrou nessa barreira de que essa mentalidade do topo da pirâmide não estava alinhada e deu um conflito e o projeto não deu tão certo assim. Quando a gente olha para esse processo via Netflix, você tem uma outra relação ali, que é uma relação de quem paga a tua conta, quem está te contratando, está te exigindo que você tenha um mínimo exigido de respeito dentro do set, e o ambiente de produção brasileiro, mundial, né? Enfim, é um ambiente historicamente muito desrespeitoso, né? A gente sempre ouve falar, né, dos diretores que são muito estrela, né? As pessoas que gritam em set de gravação. É um ambiente que aprendeu sobre isso. E, mais uma vez, né, essa força motriz no topo da pirâmide, por mais que ela tenha uma posição hierarquicamente diferente de quando é de baixo para cima, ela ainda não é suficiente de mover o ponteiro sozinha. Eu acho que a nossa função, ela conseguiu fazer grandes transformações no mercado. Acho que deixou um legado para o audiovisual brasileiro, que a gente vem acompanhando até hoje. É um dos projetos que eu tenho muito orgulho de ter participado, mas mandurinha só não faz verão, sabe? Eu acho que o processo de mudança, de transformação, ele precisa vir de todos os lados, né? Mas, principalmente, a gente precisa olhar para isso como uma relação mesmo, né? Uma relação de cima para baixo. A pessoa precisa estar muito comprada com isso, né? Eu preciso reconhecer que eu preciso mudar para conseguir fazer uma mudança, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Tá. E aí quando eu olho para tua carreira, eu observo o seguinte: mesmo dentro da área de pessoas, você teve a oportunidade de trabalhar com diferentes segmentos dentro dessa área. Imagino que isso te trouxe experiência, vivência, capacidade para você fazer essa tua movimentação para uma posição de C-level como você está hoje, cuidando de toda essa área como um todo. O quão foi importante o somatório dessas diferentes experiências nas diferentes áreas do RH? Vamos colocar essa linguagem para todo mundo entender aqui. Sim.
de um jeito mais prático. Para você estar numa posição, nessa cadeira que você está hoje, o quanto você olha para trás e fala, poxa, foi importante eu ter passado por isso, eu ter vivenciado outras cadeiras, porque eu observo que em muitos profissionais, a gente tem a visão de cadeira, às vezes, muito vertical, nem sempre ter. Enfim, tem modelos da gente fazer gestão da carreira, mas para a Suzana, o quanto foi importante essa diversidade de experiência para uma posição como essa? Fundamental. Não teria chegado onde eu tô se eu não tivesse passado pelos lugares que eu passei e não tivesse gerado esses aprendizados que eu tive ao longo de tudo, né? Eu acho que é interessante, assim, quando eu olho para minha carreira e onde eu tô hoje, assim, eu tive muita dúvida se eu queria chegar onde eu cheguei hoje, sabe? Tu pensou se ia subir mais ou não? Eu pensei se eu queria. Por quê? Porque quando eu, em um determinado momento, que eu comecei a olhar, tá muito próximo da minha primeira posição de gestão, eu falei assim, caraca, é muita responsabilidade, sabe? Você gerir outras pessoas. Eu tive líderes muito bons na minha vida e tive líderes muito ruins na minha vida. As duas experiências foram muito importantes para eu saber o que eu quero e o que eu não quero. Mas em algum momento eu me questionei, assim, se eu queria ser gestora de pessoas. E também assumir, né, quanto mais para cima da pirâmide você tá, mais responsabilidade você tem sobre experiência de trabalho das pessoas, sobre a vida das pessoas, sobre o impacto disso em um negócio, em uma empresa. Tive muitas dúvidas, assim. Lembro que tinha um amigo meu que, quando eu conversei com ele, assim, sobre isso, ele falou assim, cara, Su, você não devia estar pensando nisso, assim. Pô, pensa aí ao redor do teu trabalho, assim, quantos gestores ruins você vê, assim? Vários e tal. Ele falou assim, cara, olha que legal que ia ser alguém poder ser gerido por você, sabe? Pô, isso ia ser muito legal, você ia transformar, tipo, a vida de alguém, sabe? Eu falei, sei, mas não sei se é isso que me motiva, sabe? Mas tu transpira isso, é assim, eu tô conversando contigo, a gente tá na segunda conversa e tu exala isso, entendeu? Mas assim, tipo... Tinha um medo ali dentro. Tinha um medo muito grande, assim, eu também posso, tipo... estragar a carreira de alguém, sabe? Eu também posso estragar a saúde mental de alguém. Se, tipo, alguma coisa que eu falar ou fizer... Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um impacto, assim, sobre a vida das pessoas, sabe? Eu tive muito medo, assim. Depois de um determinado momento, aí teve uma chefe minha também que veio e falou assim, Sua, uma besteira, não sei o quê. E a gente tinha uma relação muito boa, conversou comigo pra caramba. E eu falei assim, cara, eu acho que eu tenho que abraçar esse meu medo e me jogar, sabe? Rapidinho. Isso é muito importante, porque tem muita gente assim. E esse medo / insegurança, eu observo que tem relação com duas coisas principais, geralmente, tá? Primeiro, é um alto nível de cobrança interna, então perfeccionismo de ser aquela... É já sentar na cadeira sendo a super líder. Isso aí eu trato na minha terapia toda semana. Por isso que é importante olhar pra esse outro lado também. E eu entendo disso, tá? Porque eu sou... a minha bagagem é buscar isso daqui. Depois que eu entendi, eu fiz a relação que eu posso tirar 7 em algumas atividades no trabalho, que eu preciso tirar 10 em algumas atividades do trabalho. E o que vai me fazer crescer são as notas 11, eu mudei essa minha relação de perfeccionismo. Eu parei de querer tirar 10 em tudo, isso me ajudou demais. Inclusive, melhorou muito as minhas entregas. Porque quando eu buscava tirar 10 em tudo, algumas coisas que eram importantes eu tirava 4, 5, 6. Perfeito. Buscando ser o perfeccionista, eu errava demais. E, às vezes, um mau exemplo de antigos chefes que falava, cara, se fosse líder, for isso daqui, eu não quero isso pra minha vida. Só que hoje eu tenho a consciência, tá? Conversando aqui contigo, eu agradeço demais. Os meus piores chefes foram os melhores pra mim, porque as aulas ali que eu vi com eles, tipo assim, eu já liguei pra antigos chefes meus e eu falei, cara, eu tô ligando pra te agradecer. Eu fui crescendo, né? Então, quando você vai crescendo, o ambiente, ele fica mais responsável e, ao mesmo tempo, o filtro ele vai baixando e o tabuleiro de xadrez ele vai sendo evidenciado. E a gente tem que falar o mundo real, o corporativo, como é que funciona. E uma vez eu liguei pra um cara que esse cara, ele, assim, sério, ele me perturbou muito como líder. Muito. Eu liguei pra ele e ele não esperava isso, de jeito nenhum. Falei, cara, eu quero te agradecer. Ele disse, por quê? Eu falei, se eu não tivesse passado pela tua liderança, eu não aguentava o que eu tô vivendo hoje. Então, ao invés de reclamar, quando eu olho pra trás, eu quero te agradecer, porque você me tornou um profissional mais forte e eu aprendi muita coisa com você. Nem tudo que você fazia eu concordava.
E eu continuo sem concordar. Mas eu quero te agradecer porque você foi um grande professor para mim. Então, assim, eu preciso reconhecer que esses líderes que eu não admirava a liderança podem ser meus professores. Total. Só que eu mudei uma pergunta, Suzana, que fez muito sentido para mim. É como se eu tivesse, nas Hereses, eu tivesse trocado de óculos e tivesse uma lente super incrível, justa. E eu coloquei uma nova lente e antes eu perguntava, sem a lente, eu perguntava por que ele tá fazendo isso comigo. Eu perguntava isso. Sim. E Mas isso é se colocar no lugar de vítima, né? total. Tipo, Mas eu me perguntava, eu preciso ser sincero. Depois que eu botei essa lente, falei, pra que ele tá fazendo isso? E o que eu posso aprender com isso? Eu posso aprender com isso, perfeito. É como se eu tivesse realmente colocado a lente certa. Então a minha recomendação para quem tá nessa fase, coloca essa lente. Porque você vai tirar o peso e a culpa e você vai perceber que a tua liderança pode ser um novo estilo. Mas enfim, foi esse parênteses porque eu imagino que tem muita gente que tá ouvindo a gente que talvez passa por isso. Mas se você tivesse desistido disso, é tipo assim, eu conversando contigo num papo que a gente teve off, aqui microfone. Tipo assim, seria um baita de um desperdício. Seria assim, quantas pessoas deixariam de ser impactadas por isso? Então, tem gente que tá ouvindo que também tem que pensar assim, mas me conta. Aí você disse, não, eu vou, essa tua chefe sentou, falou, esquece disso, continua. Vamos. Assim, eu acho que tem como a gente se relaciona com os nossos medos, né? E tem medo que paralisa e tem medo que impulsiona, né? Eu sempre tive uma relação boa com os meus medos, assim, né? E eu, assim, trazer um exemplo, né? Quando eu estava na faculdade ainda, comecei fazendo estágio, fui experimentando várias áreas da psicologia. Quando eu entrei para fazer psicologia, eu não sabia qual área da psicologia que eu queria. Eu sabia que eu não queria clínica, que já era um bom começo, né? Todo mundo que entra queria clínica, eu sabia, pô, essa é a área que eu não quero. Mas o que eu quero eu não sabia. Então, eu fui experimentando várias coisas. Num determinado momento, surgiu um estágio na área hospitalar. Cara, eu passo longe de hospital, odeio hospital. Se você me falar de um machucado que você tem no corpo, já vai me dar calafrio. E aí caiu esse estágio aqui no meu colo, num hospital na beira da Avenida Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então eu falei, cara, vou lá. Vamos lá ver qual é que é. Fui estagiar na maternidade do hospital, aí cheguei lá, e aí, pô, os primeiros dias nasciam umas crianças com alguns tipos de deficiência e tal. Eu falei assim, gente, mas, assim, qualquer... Porque é só um contexto, está acontecendo isso sempre. Não, Suzana, aqui é referência de gravidez de risco. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu fui me meter, sabe? E eu falei, não, eu vou experienciar isso até para eu conseguir ter certeza que é isso que eu não quero. Então, eu acho que eu contei esse exemplo porque eu fui desenvolvendo essa relação minha com os meus medos, né? E depois dessas conversas, assim, sobre liderança, sobre os meus medos, conversei com essa minha chefe, conversei com esse meu amigo, fui olhando também para essas lideranças do passado e fui entendendo que, pô, podia ter um papel interessante dentro do meu ambiente de trabalho, impactar positivamente, né, as empresas que eu estava. E eu acho que estar hoje onde eu estou... Você fez uma pergunta para mim, né, sobre as minhas passagens profissionais e se isso me levou a chegar onde eu tô, e sem dúvida profissionalmente, mas ter topado assumir esse desafio, né, de ser a primeira cadeira de pessoas e cultura dentro de uma empresa, no varejo, que é uma indústria, né, difícil e etc., para mim é conseguir impactar, né, vou pegar a tua frase, conseguir impactar positivamente a vida de muitas pessoas, né? Eu abracei esse medo e fui, assim. Tenho medo ainda hoje? Mesmo. Tenho, lógico que tenho. Às vezes caem uns desafios aqui que eu... Caraca, a gente tá numa fase de construção da nossa cultura e... Pô, uma super responsabilidade, sabe? Caramba, são os rituais de cultura que a gente vai querer ter para a organização. Isso faz sentido para o negócio, faz sentido para as pessoas. Como é que eu alinho as pessoas a essa cultura? Talvez algumas pessoas não encaixem mais nessa cultura, elas têm que sair. E é uma responsabilidade, assim, sobre a vida, sobre a carreira das pessoas, que, assim, sigo tendo medo, mas eu entendi que isso também era parte do meu papel como profissional e o melhor que eu posso contribuir, né, dentro do meio que eu estudei, com os aprendizados que eu tive, seria, de fato, acho que um grande desperdício se eu não pudesse, né, fazer o que eu faço hoje. Então, sigo com medo, mas sigo, assim. Bacana.
Para a gente fechar aqui, eu vou fazer 2 perguntas que geralmente são... É o título dos meus livros e as palestras que eu tenho feito hoje nas grandes empresas. E tem a ver com o profissional e tem a ver com a liderança, que foi basicamente aquilo que a gente foi conduzindo aqui o nosso papo. Qual é o profissional que as empresas precisam hoje? Eu acho que os profissionais que as empresas precisam hoje são profissionais que olhem para essa parte comportamental com a mesma responsabilidade que olham para a parte técnica. Né, um clichêzão de mercado, né? As empresas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental, são um clichêzão de mercado, mas isso é um fato, isso é uma verdade, óbvio. Mas eu vejo cada vez menos os profissionais conseguindo reconhecer o que falta desse lado. Né? Olhando para o que falta desse outro lado, não, mas falta uma pós, mas falta um MBA, mas falta mais um diploma, mais uma certificação, mas... Cara, o que falta aqui desse outro lado, sabe? O que você ainda não está conseguindo olhar, o que você ainda não pediu de feedback, o que você ainda não perguntou para o outro que ele tem para te entregar sobre isso, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais falta nos profissionais hoje, assim. Vejo profissionais incríveis, pessoas brilhantes, o audiovisual tem muito isso, né? Profissionais que são premiados, estrelados, incríveis, tem zero de habilidade de conviver com outras pessoas, assim, são destruidores de relações muito mais destruidores do que construidores de relação. Então, eu acho que profissionalmente eu gostaria muito mais de ver as pessoas se preocupando também com esse lado. De novo, né? Não é uma coisa ou outra, acho que é uma coisa e outra, e esse lado eu acho que vem negligenciado, a gente não fala sobre isso, né? Como não tem o mesmo peso do que um MBA, né? Um certificado, né? E para a gente fechar, a última pergunta. Quais são os líderes que as empresas procuram? Não é fácil de responder. Não é fácil de responder, assim. Eu acho que tem... Eu vou me arriscar aqui numa coisa que eu tô pensando, mas eu acho que para você ocupar a cadeira de liderança, eu acho que esse lado comportamental ele é mais importante ainda do que o lado técnico. É como você consegue construir as relações para que você consiga resolver os problemas. E, principalmente hoje, né, olhando da cadeira que eu tô, eu preciso cada vez conhecer menos tecnicamente e conseguir mais fazer a coisa através do meu time. E essa foi uma das primeiras conversas que eu tive com o Rodrigo, que é o CEO da Zerezes. E a gente estava falando sobre esse crescimento da empresa, né? Que até, né, sei lá, quando eu entrei há 2 anos atrás, ele falou, tinha um problema, eu ia lá e metia minha mão e resolvia. E a coisa destravava. E agora eu não consigo mais. Eu falei, cara, pois é, porque agora você faz as coisas através das outras pessoas. Você não é mais o executor, você é o executivo. Então, eu acho que, assim, o que as empresas precisam hoje nessa cadeira de liderança é muito mais disso aqui e menos disso aqui, sabe? É óbvio que a gente não vai colocar alguém numa cadeira, né, de, sei lá, não vão me contratar para construir um prédio porque vai cair o prédio, né? Mas esse lado aqui, ele precisa estar muito mais pesado, ele precisa estar muito mais robusto, ele precisa estar muito mais forte, sabe? Concordo, total. Tanto que eu falo que a inteligência social é, de fato, uma habilidade que o mundo corporativo não fala disso tanto com esse termo ainda, mas eu trago um peso ainda maior do que a inteligência emocional, porque na minha visão, Suzana, a inteligência emocional é como eu controlo a reação ou emoção da situação que aconteceu. E a social é como eu faço isso com as pessoas ao meu redor. E no dia a dia de trabalho, quem decide são pessoas, o impacto é com pessoas, quem constrói, quem entrega, quem não entrega. Então, quanto mais você entender de pessoas, melhor posição você vai conseguir assumir nos negócios. Sim. Então, essa frase eu nunca falei, acabei de falar e eu gostei dela. Mas que é verdade, tá gravado, né? Que bom que tá gravado. Mas eu imagino que, de fato, é isso. Quanto mais você entender de pessoas, mais possibilidade você vai ter de crescer nos negócios. Porque é um ecossistema mesmo, né? É um ecossistema, se você pensar numa instituição, empresa, né? Como uma sociedade, uma comunidade, né? Você exerce um poder de influência
sobre aquela comunidade, aquela sociedade, aquele time, aquele departamento, e você tem que conseguir mover esse monte aqui em direção a um lugar, né? Total. Né? Você não consegue ir lá você sozinho, né? Se você for você sozinho, não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas essa habilidade de conseguir movimentar um grupo, né? De um ponto A para um ponto B, Total. essa é a grande sacada da liderança, né? Quanto melhor a gente conseguir fazer isso, melhores líderes seremos, né? É super legal, porque o ponto que a gente está trazendo é sobre ter uma nova visão sobre a própria carreira. E o mercado que você trabalha, na empresa que você trabalha, tem tudo a ver com esse tema de como você consegue enxergar com uma nova lente, talvez, a própria carreira, a própria liderança e o próprio crescimento profissional. Perfeito. Poxa, incrível, né? A gente ficava mais horas aqui, Com numa certeza, boa, né? Eu adoro. Mas eu quero te agradecer demais por ter Imagina. topado essa conversa. Foi super rico isso daqui. Provavelmente todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente vai super aproveitar muitas sacadas práticas. E se alguém quiser acompanhar você, algum tipo de coisa, eu te achei, por exemplo, no LinkedIn. Então, eu particularmente recomendo que vocês acompanhem o teu LinkedIn. Como é que essas pessoas podem te acompanhar? Cara, assim, o meu LinkedIn, ele é até... Assim, eu acho que o LinkedIn é o melhor lugar, né? Suzana Freitas. Eu até gostaria de escrever mais, assim, sabe? Eu escrevo pouco. Eu tenho essa vontade, Sério, assim, de escrever, de falar, de gravar. Já pensei em fazer podcast, mas... Não sei, eu acho que eu sou muito natural. Tímida, assim, pra isso, sabe? Eu não tenho essa coisa, não, deixa eu liderar a coisa. Eu gosto de participar, assim, gosto de ser convidada. Fica mais leve, né? Mas, imagina, eu queria te agradecer também pelo papo, pelo convite. Que bom que vocês me encontraram, que bom que esse papo foi bom. E tomara que tenha um impacto importante, né, para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Maravilha. E eu quero te agradecer também por ter ficado até agora com a gente nesse episódio. Com certeza você trouxe insights, estratégias, decisões e ações, e até minha recomendação, tá? Se você ouve o Profissional Cast, coloca na tua cabeça quais são as ações e as decisões de cada episódio que você escuta. Eu sei que você escuta aqui com frequência. Se você conhece alguém que também precisa ouvir os nossos episódios, poxa, compartilha isso daqui com ela, porque você vai fazer a diferença nela. A minha missão é ser e fazer a diferença na vida das pessoas através do desenvolvimento profissional. E eu tenho plena convicção que Suzana me ajudou a fazer isso juntos hoje, aqui nesse episódio do Profissional Cast. Então, se você quiser conferir, todos os dias na semana sai o Minuto Carreira. Então, de terça a sexta-feira, 7 horas da manhã, sai o Minuto Carreira com direcionamento em menos de 1 minuto, para você pegar e aplicar no teu dia a dia de trabalho. E na próxima segunda-feira tem mais um episódio do Profissional Cast. Até a próxima.